Aquela figura errônea chamada Jean Willis participou de uma entrevista num canal chamado Põe na Roda, que é um desses canais que defende toda essa agendinha de esquerda travestida de direitos para um setor da sociedade. Na verdade, defende toda aquela agendinha de guerra, de luta, né, em vez de classes trocando por gêneros. Semelhante àquele canal das Bi, que é um canal que diz lutar pelos homossexuais, mas adora defender o Islã, que é uma religião que joga pedra e manda à morte os homossexuais. E aí, esse canal Põe na Roda entrevistou quem? Zoe Willis. Né? Aquele cara que paga de intelectualzão, paga de entender o rolo de política, né? Que adora chamar os outros de analfabetos políticos, mas participou do BBB. A entrevista é uma merda, mas eu quero pegar só uma partezinha dessa entrevista. Essa aqui, ó. Que é muito interessante. Pergunta da audiência. Jean Willis, por que você se vestiu e posou como Che Guevara? Um psicopata homofóbico e assassino que sentia tesão em matar. Xará, Jean, gozo errado é a gente fazer afirmações sem conhecimento. Você não tem conhecimento sobre a biografia de Che Guevara para fazer essa afirmação. Isso é um gozo errado. Eu te recomendo a conhecer a biografia de Che Guevara. Se você não gostar de ler, eu te recomendo assistir, por exemplo, Os Diários da Motocicleta, que é um filme de Walter Salles que conta como foi que Che Guevara despertou sua sensibilidade para as injustiças sociais que atravessavam a América Latina. Como é que esse homem largou a medicina para dedicar sua vida a combater a desigualdade em toda a América Latina. Se você não quiser assistir Os Diários da Motocicleta, eu te recomendo assistir ao filme que o Benício Del Toro protagonizou sobre a vida do Che Guevara para você entender como foi a história dele de fato. Não acredite em estupidezes disseminadas nas redes sociais por imbecis que não conhecem a história do Che Guevara. E quanto ao fato de eu ter me vestido, o que acontece... Bem, só essa parte interessante, vamos lá. Você cita aí uns filminhos, principalmente de um roteirizado por Jorge Rivera, que é um desses intelectuais artistas de esquerda, né? Então, se você quer pegar filmes e livros, eu recomendo para você o próprio Diário do Che Guevara, Jean Willis, né? O próprio diário do Che Guevara. E lá você vê as atrocidades desse merda. O que esse cara fazia com os próprios homossexuais que você diz defender. Seu merda! Sempre quando alguém vem defender o Jean Willis, de dizer que ele é um defensor dos homossexuais, fala pra ele que esse cara defende Che Guevara, que é um assassino de homossexuais. Ele matou centenas e muito mais negros, todo mundo que era anti a revolução marxista de merda que Che Guevara, junto com o bosta do Fidel, queria fazer. Ele cita lá como o Fidel lutou contra a fome na América Latina e o país onde ele fez aquela revolução não está passando fome. Tá uma beleza, tá lindo o que é Cuba. Cuba tá uma maravilha. Nossa senhora, Cuba é um país desenvolvido, um país rico. Cuba é uma miséria. Agora, você está recomendando filmes? Eu recomendo. Leia o Diário de Che Guevara. O diário está disponibilizado, o diário inteiro do Che Guevara. Che Guevara era tão psicopata que ele descrevia no diário como ele matava suas vítimas. A descrição até da arma que ele usava. Eu vou dar um exemplo para você aqui de Eutinho Guerra. Aqui, ó. O primeiro cubano morto diretamente por Che Guevara foi Eutinho Guerra, um camponês que servia de guia aos guerrilheiros na Sierra Maestra. Acusado de ser informante das Forças Armadas, ele teve a pena de morte autorizada por Fidel em fevereiro de 1957. A identidade do executor de Eutinho ficou em segredo por 40 anos. Só em 1997, depois que o biógrafo John Lee Anderson conseguiu com a viúva de Che o original de seu diário. Foi possível saber quem o matou. O guerrilheiro conta que no momento de sua execução, um forte temporal caiu sobre a serra. Como ninguém se dispunha a cumprir a ordem, ele tomou a iniciativa. Repare-se na frieza da narrativa. Olha como esse cara é psicopata. Em uma situação incômoda para as pessoas e para o time, de modo que acabei com o problema dando-lhe um tiro com uma pistola calibre
32, no lado direito do crânio, com o orifício de saída no temporal direito. Ele arquejou um pouco e estava morto. Ao tratar de retirar seus pertences, não consegui soltar o relógio, que estava preso ao cinto por uma corrente. Então ele, ainda eu tinha, me disse, numa voz firme, destituída de medo, arranque-a fora, garoto, que diferença faz. Olha como esse cara é psicopata. Che Guevara é um psicopata de merda. Ele colocava homossexuais no paredão. No paredão. É isso que Che Guevara fazia. Colocava homossexuais no paredão. Vamos mais alguns dados sobre Che Guevara. Segundo o arquivo e sobre a revoluçãozinha. Segundo o arquivo Cuba, foram pelo menos 22 execuções na Sierra Maestra entre 1957 e 1958. Quase todas as vítimas eram membros do próprio grupo rebelde de Fidel Castro Che Guevara. 3 acusações de querer abandonar o grupo. Ou seja, se você não quisesse mais concordar com aquilo ali, você era executado, você era morto. 8 considerados suspeitos de colaborar com o exército, considerados. Também não estaria correto matar, não, porque esses caras eram que estavam ajudando, porque depois foi se ver o que deu essa revolução de merda. E outros 11 mortos por cometer crimes ou por razões desconhecidas. No dia a dia de paranoias à crise de confiança entre os guerreiros de Sierra Maestra, Fidel Castro tinha de segurar a onda de Che Guevara. O argentino com frequência sugeria acabar com companheiros diante de menor desconfiança, depois que os guerrilheiros ganharam comida na casa de uma família de camponeses e passaram mal. Che disse a Fidel para que voltassem lá para tirar satisfações. Fidel o deteve, a pressa em resolver as coisas, a bala recaía até mesmo sobre companheiros antigos, como José Mourão, eu galego, um veterano do Grama. E aqui, ó, só mais um fato: os campos de concentração cubanos abrigaram todos aqueles que não se encaixavam na ideia de homem novo. Gays, católicos, testemunhos de Jeová, alcoólatras, sacerdotes do candomblé cubano e mais tarde portadores de HIV. Como poderia o homem novo se libertar do capitalismo? Essa era a questão central para os líderes revolucionários da época, principalmente Che Guevara, um insistente proponente da ideia de um homem novo e um dos mais convictos líderes homofóbicos do período. Che Guevara é um assassino e homofóbico. E só para terminar esse vídeo, quando eu vi um esquerdista falar que Cuba está na miséria por causa do embargo econômico, sendo que o país comunista não negocia com o país que não é comunista, tem ódio dos países capitalistas, conte para ele sobre o que Che Guevara fez como ministro da economia de Cuba. Além de ser um assassino filho da puta, ainda era um péssimo economista. Quando eu olho pra cara de Jean Willis, eu vejo merda, eu vejo um lixo humano. Se viu um esquerdista falar e defender Jean Willis, fale com ele que ele defende Che Guevara. E conte tudo que Che Guevara fez com os homossexuais durante a Revolução.